nós vamos falar sobre a excelência da fé. Quando eu digo excelência da fé, eu não estou falando em termos de quantidade, né? Uma fé pouca, uma fé muita, não. Eu estou falando de qualidade. Há uma fé mais excelente que a outra. Há uma fé que agrada mais a Deus, que obtém favor maior da parte de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha, para que você possa alcançar ou ser, aperfeiçoado na excelência da fé, você tem que ter um ponto de partida excelente na sua vida. Qual que é o ponto de partida? Não há perda de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, mas eu fui ensinado assim. Olha, pergunte a quem fala isso, qual é o pecado que te leva a perder a salvação? Ou quantas vezes você deve cometer esse pecado para perder a sua salvação? Não tem resposta, não tem resposta. Por quê? O homem que acredita que a salvação depende dele, que a salvação depende dele segurar nas mãos de Deus, que a salvação é obra do comportamento dele, ele não é salvo, não é salvo. Mas em contrapartida, todo homem que crê que a salvação é obra de Deus, que a salvação é Deus descendo na terra, se fazendo homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é Deus indo para a cruz, toda obra é obra exclusiva de Deus, não depende de nós. Se a sua fé está embasada, firmada nessa verdade, então você é salvo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você precisa ter essa segurança de salvação. Sabe por quê? Porque se você não tiver essa segurança, mesmo sendo real, uma vez salvo, salvo para sempre, como que você vai crescer em fé? Como que você vai ser aperfeiçoado na qualidade da sua fé, se você por enquanto está duvidando que você é salvo? Você nem está sabendo se você é filho de Deus, se você está salvo hoje ou não está amanhã. Como que você vai ter ousadia, diz a palavra de Deus, para entrar no Santo dos Santos? Uma vez filho, filho para sempre. Mas olha, uma das coisas mais terríveis na vida da igreja se chama visão natural. O que é a visão natural? É quando o filho de Deus, apesar de ser salvo, ele só consegue enxergar o natural. Então ele só vê o homem, é o homem que se levanta para me resistir, é o meu patrão que está me perseguindo, é o meu vizinho que não vai com a minha cara, é o meu professor que está me perseguindo na escola, na faculdade. Ele só consegue enxergar o homem. Mas tem um outro fator que também é visão natural, quando ele acha que ele está assim porque está faltando dinheiro. Se tivesse dinheiro na minha vida, então eu conseguiria alcançar. É o que qualquer ímpio fala, o seu problema é problema de falta de dinheiro. É o que qualquer ímpio diz porque ele só tem a visão natural, mas você não. Você é chamado para andar numa visão espiritual. A visão espiritual você acessa pela fé. Você crê nas promessas de Deus, porque a parte de Deus é dar, mas a sua parte enquanto filho é se apropriar. E nós nos apropriamos pela fé, pela fé. E olha, você precisa rejeitar toda visão natural na sua vida. Constantemente nós somos tentados a termos uma visão natural. E quando nós temos uma visão natural, nós temos uma palavra natural. Por quê? Porque a palavra vai sair da visão que nós temos dentro de nós. Por isso que é importante você guardar o seu coração, rejeitar toda visão natural. Pastor, como é que acontece a visão natural na minha vida? Primeiro, as pessoas que você permite ao seu derredor. As pessoas que você permite falar na sua vida. Se elas são pessoas que falam de naturalidade, coisas naturais, depende do homem, da obra do homem, então você vai se encher de incredulidade, de visão natural. Outra coisa, ensinos que você aprendeu.
Ensinos limitantes, ensinos que te levam a ter uma visão natural das coisas, uma avaliação natural das coisas. Isso também vai te levar a andar com uma visão natural. Outra coisa, você mesmo. Às vezes você mesmo decide por si só andar no natural, só avaliar as coisas numa visão natural, numa avaliação natural. Pastor, qual que é o problema disso? Vou te dizer agora. A atitude de quem tem uma visão natural, ela limita Deus. Limita. Porque olha, Deus quer fazer. Deus tem o poder para fazer. Mas quando você olha naturalmente as coisas, e você passa a falar naturalmente da realidade, você limita a Deus. Você diz, até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente é muito difícil. Deus não, em outras palavras, Deus não dá conta de fazer. Isso aconteceu, nós vamos começar a ministrar a palavra por esse texto, lá no texto de Juízes 1, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. A expressão aqui no original é parecida com essa, só é um pouco diferente. O Senhor era com Judá. O Senhor estava com Judá. O que nos lembra? Do nome, um dos nomes do Senhor Jesus. Quando o anjo foi lá conversar com Maria, ele falou Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus é com você. Quantos dizem amém? Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender isso. Deus é com você. Deus não está fazendo oposição a você. Deus não está no time do adversário, mas Deus é do seu time. Deus não somente está com você, Ele não somente é o Emanuel, mas agora Ele está dentro de você. E a promessa de Deus para os filhos é, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Infelizmente nós enfrentamos tempos de vales. O salmista vai dizer, se eu for para o vale da sombra da morte, mas mesmo lá, o Senhor vai estar comigo, uma porta vai se abrir diante de mim, e Deus vai me tirar desse vale. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, é o Deus comigo. E essa palavra que foi liberada para Judá, o Senhor estava com Judá. Judá saiu, daqui a pouco nós vamos voltar ao texto um pouquinho. Judá saiu debaixo dessa palavra, e ele alcançou algumas vitórias. Mas ele chegou um tempo que ele limitou a Deus. Deus queria dar para ele uma vitória completa, uma vitória sobre todos os inimigos. Não somente os inimigos da montanha, mas todos os inimigos. Mas Judá limitou o agir de Deus. Olha como é que o texto continua dizendo. Porém, não expulsou os moradores do vale, porque porquanto tinham carros de ferro. A palavra era, o Senhor estava com Judá. Judá foi debaixo dessa palavra, Judá lutou contra os moradores das montanhas, venceu, despovoou as montanhas, conquistou. Mas na hora que ele desce para o vale, para poder enfrentar os gigantes do vale, ele viu carros de ferro. Aí o que aconteceu? Tremeu as bases, não conseguiu, ficou com medo, limitou o agir de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. No vale, nós sabemos que o vale aponta para as tribulações, para as dificuldades. É no vale que a nossa fé é testada. É na hora que o aperto se torna maior. É na hora que o carro de ferro se levanta com mais força. É uma pandemia, é uma enfermidade, é uma crise, é um problema intransponível aos seus olhos naturais. Mas é nesse momento que você não pode limitar a Deus. Quando Judá viu aqueles carros de ferro, ele limitou o Senhor. Não, esses aqui eu não consigo, eu até consegui os das montanhas, mas aqui eu não consigo. Por que ele fez isso? O que é carro de ferro para o Senhor, irmãos? Carro de ferro nas mãos do nosso Deus, que sustenta o planeta Terra, as galáxias. Nas mãos do nosso Deus, que tem todo o governo. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Carros de ferro são como carros de papel. Ele rasga, não é nada.
Não limite o poder de Deus. Não há nada intransponível, não há nada impossível para Deus. Judá viu os carros de ferro. E olha, muitas vezes carros de ferro se levantam diante de nós. Muitas vezes somos tentados a sermos sufocados com o tamanho do problema. Olhamos para ele e não achamos saída. Mas não limite o seu Deus. Continue crendo, Deus é comigo. Não há nada que Deus não possa fazer. Todo o poder, toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Amém? Mas por que Judá, pastor, por que ele limitou a Deus? Porque quando ele viu os carros de ferro, ele parou. Ele falou, não, aqui não dá para ir, tem esses carros de ferro. Para isso nós vamos voltar ao início do capítulo. Volta lá para Juízes 1, versículo 1. Olha o que aconteceu. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Você vai ver na história do povo de Israel, quando eles saíam à batalha, sempre a tribo de Judá ia primeiro. Judá no original é Iehuda. O que significa Iehuda? Louvor. Sempre o louvor tem que ir primeiro. O louvor tem que estar continuamente nos seus lábios. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, não deixe o diabo te calar. Tenha uma canção de louvor durante o seu trajeto no trabalho, ali no seu automóvel. Tenha uma canção de louvor ali dentro da sua casa. Coloca o celular, coloca lá o rádio, seja o que for, mas tenha continuamente nos seus lábios um cântico de louvor ao Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que haja uma enfermidade me assolando ou assolando algum dos meus, mesmo que haja um problema financeiro, mesmo que a dificuldade esteja tão difícil, todavia eu bendirei o nome do Senhor, exultarei o meu Deus. Tenha sempre um louvor. Não deixe o diabo te calar. Judá vai primeiro. Louvor primeiro. E o que é a promessa do Senhor? Eu já entreguei. Lembra que o Senhor fala no passado? Lembra do capítulo que nós estudamos das muralhas de Jericó? O Senhor já entregou Jericó. É sempre no passado. O Senhor já entregou nas suas mãos a vitória. Pastor, como é que eu consigo ter um louvor nos meus lábios, enfrentando uma dificuldade tão adversa? Tenha fé, o Senhor já me entregou a vitória. O cântico de louvor nos meus lábios é fruto, é resultado da minha fé. Eu posso não estar vendo com olhos naturais, mas eu sou aquele que anda pela fé. Pela fé. E aí continua dizendo, em vez de Judá ter ido debaixo dessa palavra, que palavra, pastor? O Senhor é com você, o Senhor já entregou nas suas mãos o seu inimigo, vai debaixo dessa palavra. Judá resolveu fazer algo, Judá resolveu chamar Simeão, o seu irmão. Olha o que o texto diz. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte, e Simeão partiu com ele. Deus não mandou Judá chamar o irmão dele. O que Judá fez aqui? Ele trouxe o homem para a história. Simeão, vem lutar comigo essa batalha. Luta comigo, vamos vencer os cananeus, que eu também vou lutar contigo as tuas batalhas. Pastor, é errado pedir ajuda para homens? É errado se você fizer antes de pedir ao Senhor. Primeiro o Senhor. Pastor, é errado pedir conselho para homens, mesmo que seja a minha liderança, né, o meu pastor? É errado se você fizer antes de consultar e orar ao Senhor. Deus tem que vir em primeiro lugar. Se Deus falar com você,
procura o fulano que ele vai te ajudar. Se Deus inclinar o seu coração, peça o ciclano para te aconselhar que ele vai te ajudar, então você vai. Mas o que acontece conosco? Quando enfrentamos um problema, a nossa atitude às vezes é procurar solução no homem, é procurar Simeão. Por exemplo, você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento. Eu vou procurar uma terapia de casais. É errado terapia de casais? Não é. Mas, se o Senhor te inclinar, te conduzir a fazer uma terapia, faça. Mas primeiro consulte ao Senhor. Qual que é o problema? Não leem a Bíblia e não oram. Coisa de novo convertido. Pastor, eu preciso ler a Bíblia e orar todos os dias? Sim. Porque a oração, você está tendo um período de intimidade com Deus, onde você dialoga com Deus. A leitura da palavra, você está recebendo alimento. A palavra de Deus é alimento para nós, é instrução para nós. Mas o que nós fazemos diante das dificuldades? Temos uma visão natural. Chamamos o homem como socorro. Não, Deus liberou a vitória, mas eu não posso ir sozinho, eu preciso de Simeão do meu lado. Não, eu vou fazer isso aqui, mas eu preciso que você esteja do meu lado. Pastor, o senhor é contra a comunhão? De maneira nenhuma, a comunhão é de Deus. Mas escuta só, a vitória não vem dos homens, a vitória vem do Senhor. O problema no seu casamento, a solução não vai vir de terapia, de homens, o problema vai vir do Senhor. A solução para os seus negócios não vai vir de uma negociação com um homem, de uma provisão de um homem, vai vir do Senhor. O Senhor pode dar através de alguém? Sim. O Senhor pode dar através de uma estratégia? Sim. Mas primeiro buscamos no Senhor. Primeiro consultamos ao Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Em tudo que você vai fazer, vá primeiro a Ele, a Ele. Pastor, mas eu não estou sentindo. Isso é uma outra questão. As pessoas confundem, elas acham que nós somos exortados a sentir alguma coisa. Olha, a Bíblia diz que você vai viver pela fé, não é que você vai viver pelos seus sentimentos. Pastor, não estou sentindo que Deus me ama. Não. Na maioria das vezes, 99% das vezes, eu não sinto que Deus me ama. Tem vezes que eu sinto, e aí eu choro, o meu espírito fica alegre, eu tenho uma disposição em Deus. Mas e as outras maiorias das vezes? Eu creio, eu sei e creio que eu sou amado. E aí eu ando debaixo dessa fé, eu confesso não aquilo que eu estou sentindo. Eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que eu estou sozinho. Não, jamais vou te desamparar. É a promessa do Senhor. A maioria das vezes você não vai sentir. Não ande pelos seus sentimentos. Ande pela palavra. Creia nas promessas. Creia na palavra de Deus. Pastor, o diabo tem se levantado contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos. Eu não sinto que o diabo foi derrotado. Mas você não precisa sentir, você precisa crer. Toda a obra maligna já foi subjugada na cruz do Calvário. O diabo já está debaixo dos meus pés. Eu já recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quando dizem amém? Não viva pelos seus sentimentos. Viva pela fé. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Pastor, eu preciso, eu estou com uma enfermidade, eu preciso procurar uma solução, eu preciso ir ao médico. Sim, mas primeiro coloque diante do Senhor. Primeiro consulte ao Senhor em todas as questões da sua vida. A pergunta que você tem que se fazer é: eu orei já sobre isso? Eu já coloquei esse problema diante de Deus? O meu problema é essa aula online. Eu estou vendo que o meu filho não está absorvendo o conteúdo. Eu preciso contratar uma professora particular. Eu preciso resolver isso. Já colocou isso diante de Deus? Já apresentou isso diante do Senhor? O que Ele falou com você? Todas as coisas. Todas as coisas. Eu estou tendo essa dificuldade no meu trabalho, eu não estou conseguindo lidar com essa nova função que foi me dada. Já conversou com o Senhor antes? Tudo
busque em primeiro lugar o Senhor. Não traga Simeão para a história. Não queira se apoiar em homens, se apoie somente em Deus. Amém, meus irmãos? Judá fez isso. Judá confiou em Simeão. Qual que deve ser a sua atitude? Eu vou esperar no Senhor. Eu não espero em homens, eu espero no meu Deus. Eu posso estar enfrentando a dificuldade que for, posso estar lidando com ela sozinho ou acompanhado, mas o meu Deus está comigo. A vitória não vem da mão de homens, a vitória nem vem pela minha própria mão, pela minha capacidade humana que é tão limitada. A vitória vem das mãos do Senhor. Do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Para você ter uma fé excelente, coloque o Senhor em primeiro lugar. Consulte ao Senhor em todas as coisas. Você está enfrentando uma dificuldade? Vai para o Val de Jaboque. A dificuldade é no seu casamento? Você ajoelha lá e fala: Senhor, eu não te largo até o Senhor mudar o miserável do meu marido. Não largo o Senhor. Aí o que o Senhor faz? Desconjunta a sua coxa e muda você. Ele muda o seu nome, de maneira que quando você olha, se levanta e olha para aquele marido, você já não o vê tão miserável assim. Por quê? Porque Deus mudou você. Mas qual que é a nossa atitude? A nossa atitude quase sempre é colocar a culpa no outro. É o outro que precisa mudar, é o outro que está ocasionando esse tipo de reação em mim. Não faça isso. Vá orar ao Senhor, coloque diante do Senhor, chega ali no Val de Jaboque, agarra o Senhor: Senhor, se eu não mudar essa circunstância, eu não largo o Senhor vai agir com provisão na minha vida. Amém, meus irmãos? Coloque-se diante do Senhor. Perdão. Lá em Hebreus 11, versículo 32 e 33, o autor de Hebreus vai falar sobre a fé mais excelente. E aqui ele vai colocar, vamos chamar assim no hall da fé, homens de Deus, homens que tiveram fé. Por isso que eles foram colocados aqui. Só que tem fé que é mais excelente do que outra. E aí nós vamos comparar esses pares que estão relatados aqui no texto de Hebreus, para você identificar o que os fizeram ter uma fé mais favorecida, uma fé que agradou mais a Deus. Olha o que o texto diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, primeiro par, de Sansão, de Jefité, segundo par, de Davi, de Samuel, terceiro par, e dos profetas, os quais, por meio de quê, irmãos? Fé. Tudo é por meio da fé. É por meio da fé. Você foi salvo pela fé, mediante a graça, mas foi pela fé. Todas as coisas que você vai receber é da mesma maneira que você foi salvo. É tudo pela fé. E por meio da fé subjugaram reinos. O reino das trevas está subjugado, está debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. É isso que a palavra de Deus diz. Mas o que o diabo faz com alguns? Você está enfrentando. Irmãos, o problema, né, por isso que eu tenho orado pela família do obreiro Cássio, da Cristina, porque o problema maior é quando o filho enfrenta dificuldade. E o diabo, ele não muda a estratégia. O diabo todo o tempo levanta para nos acusar, para nos condenar. E o diabo fala: você está orando, e aí? Deus não respondeu. E aí? Você está orando, mas parece que Deus não está com você. Onde está o teu Deus? Deus esqueceu de você. Deus te largou para ficar sofrendo ou padecendo essa dificuldade. Mas em todo o tempo você tem que se levantar e dizer: Deus é comigo. Emanuel, o Deus é comigo e Ele está em mim. Eu posso não entender o porquê que eu estou passando isso, mas eu tenho uma plena convicção dentro de mim. A história só acaba quando há vitória. Só quando há vitória. Fazendo um parênteses aqui, eu fui muito edificado com uma palavra que o Senhor me deu por ocasião do velório do Senhor Antônio. O Senhor me falou a respeito do velório de Lázaro.
A Bíblia diz que Lázaro era amigo do Senhor Jesus e ele ficou doente. Vê, os filhos, aqueles a quem o Senhor ama, pode enfrentar a enfermidade. E aí o que aconteceu? Marta e Maria mandaram chamar o Senhor. Essa deve ser a nossa atitude frente a uma enfermidade. Devemos buscar ao Senhor. Senhor, cura. Senhor, libera cura. E o que elas falaram? Senhor, aquele a quem tu amas. O Senhor ama você. Ele ama a sua casa. Ele ama a sua família. Então, no momento da enfermidade, temos que buscar ao Senhor. Mas aí o que aconteceu? Aprove ao Senhor demorar-se. E Lázaro veio a falecer, porque o Senhor permitiu. E a Bíblia diz então que Jesus veio ter. Demorou ali 4 dias, Lázaro já estava sepultado. E quando Jesus chega, Marta, uma das irmãs de Lázaro, chega até o Senhor, mas já chega o Senhor questionando. Senhor, eu não entendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei. Marta não duvidou em nenhum instante que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela não duvidou do poder do Senhor, ela só não entendeu a circunstância. Deus não fica melindrado quando você expõe as suas dúvidas, os seus questionamentos. Não existe uma fé que não tenha dúvida. E Deus conhece o seu coração, então fala para Ele, se abra com Ele. O Senhor Jesus não ficou ali aborrecido ou se sentiu desonrado porque Marta veio questioná-lo. Mas aí o que Jesus fala com Marta? Jesus dá uma promessa do futuro. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que haja morte, ainda aquele a quem eu amo passe pela morte, todavia a morte não será o fim dele. O fim vai ser a vida eterna. No caso de Lázaro, aconteceu literalmente. No nosso caso, se nós tivermos que passar pela morte, haverá uma primeira ressurreição. E nós estaremos nela, porque nós somos feitos filhos de Deus. A morte não é o final para nós, o final para nós é a ressurreição, é a vida. Aí chega Maria. A Bíblia diz que Maria estava chorando. E Jesus manda chamá-la. E ela estava chorando com outros judeus. Ou seja, no momento de luto, de perda, de tristeza, é bom você ter o amparo dos irmãos. Não sofra sozinho, mas sempre tem alguém ali junto com você para chorar com você, para liberar uma palavra de fé. A Bíblia diz então que Maria se levantou e foi. E os judeus que estavam com ela acharam que ela estava indo para o túmulo, para chorar no túmulo. Mas Maria sabia, o túmulo, a morte não ia resolver meu problema. Eu não podia simplesmente ficar chorando a minha dor. Maria foi para o Senhor. Sempre é o Senhor. E ela foi chorar. Agora sabe o que é interessante? Jesus, quando viu Maria chorando, mesmo sabendo que há poucos minutos, poucos instantes, ele iria ressuscitar Lázaro, o Senhor chorou. O menor versículo da Bíblia, né? Lá no versículo 35. Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele se compadece com as nossas dores. Ele se identifica conosco. Estamos sofrendo? O Senhor está sofrendo junto, está chorando juntos. Estamos nos alegrando? O Senhor está festejando junto. Mas o Senhor continuamente está conosco. Continuamente. E enquanto vivemos, se tivermos que enfrentar perdas de parentes próximos, de pessoas que amamos, enquanto vivemos, trazemos a esperança da ressurreição. A morte não é o final, há uma promessa. Ainda que o filho venha morrer, todavia ele vai ressurgir, porque o Senhor Jesus é ressurreição e vida. Amém, meus irmãos? Viva nessa fé. Porque mesmo diante da dificuldade, da adversidade, infelizmente, a morte vai ser o último inimigo a ser vencido, e ela gera choro, gera pranto em nós, e quando ela for vencida, Apocalipse fala que nós teremos então as nossas lágrimas, né, enxugadas, mas enquanto ela não é vencida, nós passamos por momentos difíceis, de dor, de tristeza, de lamento. Mas nesses momentos, nós precisamos continuamente fortalecermos em fé,
o Senhor é comigo. Eu posso não estar entendendo, o diabo pode estar se levantando com acusações, mas eu continuo amado do Senhor. O meu Redentor ainda vive. Amém? Viva pela fé. Não importa aquilo que você está sentindo ou vendo. Pastor, mas eu ainda sinto a dor da enfermidade. Eu não vou ser hipócrita. Não, fé não é hipocrisia. Fé é declarar, ainda que eu sinta, ainda que eu veja o diagnóstico, ainda que no natural não haja uma alteração do meu quadro clínico, da minha saúde física, todavia eu já estou curado. Porque a minha cura aconteceu mesmo antes de eu nascer. A minha cura é resultado de uma obra que foi consumada no Calvário. No Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Eu sou saudável. Eu já estou curado. Mas não é o que você está sentindo. Mas a Bíblia diz que você não anda pelo que sente, você não anda pelo que você vê, você anda pela fé. Pela fé. Amém, meus irmãos? Viva pela fé. É a fé que vai agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma maneira, você vive pela fé em todas as áreas da sua vida. Vamos supor que nesse jejum você tenha colocado alvos de adquirir algum bem. Às vezes você mora de aluguel e está querendo comprar uma casa nova. Às vezes você está querendo reformar a sua casa. Você pode não estar vendo o recurso. Você pode não estar vendo como, você vai resolver aquilo, essa provisão. Mas todavia você anda em fé. Eu creio, Deus já me deu a minha casa. A casa já está liberada sobre a minha vida. A reforma da minha casa já... Irmãos, quantos testemunhos. Tem um irmão, recentemente, um pouco antes da campanha de jejum, ele comprou uma casa de maneira sobrenatural. Não tinha um recurso, mas confiou, Deus vai me dar. E Deus deu. É isso que você tem que experimentar. Provisão de Deus movida pela fé. E aí quando você crê, Deus já me deu a casa, Deus já me deu o recurso, você vive descansado nesta promessa. Por isso que nós temos que nos esforçar para descansar, entrar no descanso. E a fé, ela gera descanso. Todo aquele que anda por fé, ele anda descansado. E outra coisa, todo aquele que anda por fé, ele anda alegre. Porque a alegria é a expressão da fé. Sabe por quê? Porque a fé é ver antes, é contemplar antes como já sendo. Aí você consegue se alegrar antes. Você está na dificuldade, mas você já viu antes o que Deus vai fazer. E aí porque você está andando pela fé, você expressa alegria, ânimo, descanso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Volta lá para o texto. Pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça. Que justiça é essa aqui? A justiça da fé. Obtiveram promessas. Olha só, a promessa já existe. Deus já deu, Ele já liberou a palavra. Mas pela fé você obtém. Pela fé você se apropria. Pela fé você traz a existência. Fecharam a boca de leões. A enfermidade é uma boca de leão. O problema financeiro é uma boca de leão. O problema no casamento é uma boca de leão. Pela fé eu fecho essa boca de leão que está tentando me consumir. Continua. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Diga ao fraco, eu sou forte. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mas como é que eles fizeram isso? Por meio da fé. Por isso que você deve guardar a sua fé. Guarda. Tampe os seus ouvidos de palavras de incredulidade, de palavras de natural. Não se permita ficar ouvindo, irmãos, relatórios naturais. Enche o seu coração de palavras de Deus.
Procure homens e mulheres que vai liberar uma palavra de fé ao seu coração. Coloque uma mensagem de alguém que vai falar das promessas, da vitória, aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário. Não ande, vendo, contemplando, falando do quadro natural. Porque olha, naturalmente falando, está ruim. E a tendência é ir de mal a pior. Mas o que nós esperamos? Aqui, não. Nós esperamos nas promessas. Há promessas incontáveis do Senhor para as nossas vidas. E sabe o que a Bíblia diz? Em tantas quantas são, tem o sim de Deus. É sua. Amém, meus irmãos? Agora volta lá para o versículo 32, de Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus está dizendo assim. Ele começa a fazer uma lista de homens de fé. Mas essa lista, se fosse uma lista cronológica, uma lista histórica, o autor ia colocar em ordem cronológica. Ele ia citar ali os homens de fé de acordo com a ordem cronológica que aconteceu na história. Mas ele faz diferente. Ele muda, ele inverte. Mas olha, nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo tem algo para nos dar instrução. Tudo tem revelação da parte de Deus. Então o primeiro par que ele coloca ali é Gideão e Baraque. Na história, ambos foram relatados ali no livro de Juízes. Cronologicamente falando, Baraque veio antes de Gideão. Mas por que aqui o autor de Hebreus está fazendo menção, porque aqui no capítulo 11 que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, por que ele está falando de fé? E aqui ele coloca Gideão antes de Baraque, porque de alguma maneira a fé de Gideão foi mais excelente. A fé de Gideão alcançou um favor. A fé de Gideão agradou mais a Deus do que a fé de Baraque. Então vamos conhecer a história desses homens de Deus. Baraque. Quem foi Baraque? Está relatado lá em Juízes 4, versículo 3. Clamaram aos filhos de Israel. Clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Olha carros de ferro aqui de novo. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então Deus tinha levantado uma mulher. Ela era juíza e também era profetisa. Ela profetizava. E ela liberou então uma palavra profética. Versículo 6. Olha o que diz. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e tomba contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Mais uma palavra de certeza, de vitória. Débora falou: Baraque, Deus vai dar vitória por suas mãos. Toma 10.000 homens, leva lá para o ribeiro de Quizon. E Sísera, que é o comandante do exército inimigo, o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Vai, Baraque, debaixo dessa palavra de certeza. Mas o que Baraque fez? Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Fez igual Judá com Simeão. Débora, você que liberou a palavra. Débora, eu me sinto mais seguro se você estiver comigo. Então é o seguinte, eu só vou se você for. E olha que era uma mulher. Ela não ia pegar na espada e ia para o campo de batalha com ele. Mas o que Baraque fez? Trouxe o homem para a conversa. Se apoiou em homens. Não conseguiu se apoiar unicamente na palavra da vitória. Eu darei nas tuas mãos. E o que aconteceu? Ele teve vitória, mas não teve uma vitória plena. Por quê? Sísera, que era o comandante do exército, foi entregue nas mãos de uma mulher que matou o comandante. Mas vamos dizer assim, essa honra, fechar essa vitória com chave de ouro, o Senhor tinha dado isso para Baraque. Mas como Baraque não teve uma fé excelente, ele trouxe Débora para o meio,
como Judá trouxe Simeão para o meio da história, isso não foi uma fé excelente, comparada com a de Gideão. Quem foi Gideão? Gideão também o Senhor chamou para enfrentar um exército inimigo. Mas Gideão fez um teste com Deus. Mas o teste de Gideão não era duvidando do poder de Deus e nem querendo pedir ajuda para homens. O teste de Gideão era simplesmente para saber, o Senhor realmente liberou a palavra? E nós vamos ver que o próprio teste de Gideão é uma história da redenção. Ali Gideão está contando o evangelho. Olha o que diz o texto. Projeta, por favor. Juízes 6, 37. Olha o teste que ele faz. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. E assim, 39, disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Nada na Bíblia é por acaso. Você lê a Bíblia para enxergar Cristo. Essa lã, ela vem de qual animal? Vem do carneiro, que é a ovelha, que é o cordeiro. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? O Senhor Jesus Cristo. Essa lã aponta para Cristo. Orvalho. Orvalho na Bíblia aponta para a graça de Deus, por favor de Deus. Da mesma maneira que o azeite aponta para o Espírito Santo. Então, no primeiro teste, Gideão, sem saber, estava contando a história do Evangelho, da redenção. No primeiro teste, a lã ia ser colocada e o orvalho ia encharcar a lã. Só haveria orvalho, só haveria graça na lã, mas a terra ao derredor estaria seca. Antes, só o Senhor Jesus tinha graça. Ele é a própria graça de Deus. Só Ele tinha favor. Mas o que ele fez? Ele desceu à terra, manifestou graça de Deus, foi para a cruz do Calvário, tomou o nosso lugar, e lá na cruz ele se esvaziou de si mesmo, ele secou-se, de maneira que agora nós, que estávamos numa terra árida, seca, o segundo teste, ficamos agora cheios do orvalho de Deus. Como é que Gideão teve a certeza de que o Senhor tinha liberado a palavra de vitória e iria ser através dele? Porque a terra agora estava encharcada do orvalho. Como é que eu e você podemos ter certeza de que a palavra de vitória foi liberada sobre as nossas vidas? Porque nós estamos encharcados do orvalho do céu. A graça, o favor de Deus está sobre as nossas vidas, porque nós fomos colocados em Cristo. Em Cristo a vitória. Em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Essa é uma fé excelente. Todas as vezes que você traz Cristo para o centro, que você depende de Cristo e não de homens, e não de circunstâncias, agrada o Senhor. O segundo exemplo, o segundo par, Sansão e Jefité. À semelhança de Gideão e Baraque, Jefité veio antes de Sansão. Na realidade, Sansão é o último juiz citado no livro dos Juízes. Porque o último juiz que julgou Israel foi Samuel. Mas no livro de Juízes é Sansão, que foi citado ali como último juiz no livro. E acontece uma coisa interessante. Sansão morreu cego. Ele teve os seus olhos vazados. O último juiz no livro. O último juiz de Judá, Zedequias, também morreu cego, teve os olhos vazados pelo rei da Babilônia. A última igreja mencionada no livro de Apocalipse, na visão de João, a igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que era uma igreja cega. Pastor, o que significa essa cegueira?
Todas as vezes que você tira Cristo do centro, você fica cego. Todas as vezes que o seu olhar não é mais um olhar espiritual, um olhar cristocêntrico, mas começa a ser um olhar natural, humanista, para Deus você é cego. Você não enxerga adequadamente. Mas quem foi Sansão? Sansão foi um nazireu. Nazireu é aquele homem que era consagrado a Deus desde a sua infância. E ele tinha algumas coisas peculiares que ele não podia tocar. Por exemplo, ele não podia tocar nada que estivesse morto. Um cadáver, um animal, nada morto ele podia tocar. Ele também não podia se alimentar de nada que vinha da uva. Ele não podia comer uva, ele não podia tomar suco de uva, não podia tomar vinho, nada. E ele também não podia cortar o cabelo. Durante todo o seu nazireado, seu cabelo ia crescer, ia tamanho que fosse, ele não podia cortar. Mas a Bíblia diz que certa vez Sansão estava enfrentando um exército inimigo. E o que Sansão fez? Vamos ler o texto? Juízes 15, verso 15. Achou uma queixada de jumento. Queixada de jumento, é o queixo aqui, o maxilar inferior do jumento. Se estava ali a queixada, é porque o animal já tinha morrido. A mão, e tomou-a e feriu com ela quantos homens, irmãos? 1000 homens. Um feito sobrenatural. Mas Sansão quebrou o nazireado dele. Sansão não podia tocar em nada morto. Mas Sansão entrou numa dimensão fora de época. O que é isso? Todas as vezes que você entra com fé, você entra na dimensão da graça. O que é graça? É receber sem merecer. Sansão derrotou 1000 homens pela fé. Mas por que é uma fé mais excelente? Porque essa fé entrou no território da graça, fora de época. Sansão recebeu sem merecer. Ele tinha pego carcaça de animal morto e ele não podia tocar em morte. À semelhança da mulher cirofenícia, a mulher que veio até o Senhor Jesus e pediu para ele libertar a sua filha. Jesus falou com ela: olha, eu vim para os filhos, ainda não era o tempo dos gentios. Mas aquela mulher, por fé, ela entrou no território da graça e ela recebeu antes da hora. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Todas as vezes que você entra por fé no território da graça, que é receber sem merecer, a sua fé agrada a Deus. Agrada a Deus. E Jefté? Quem foi continuando aqui, perdão. Versículo 16. Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Olha o que é a graça. A graça é receber sem merecer. Então, quem entende e anda debaixo da graça, ele glorifica o nome de Deus. Porque ele sabe, eu matei 1000 homens aqui com um queixo de jumento, mas não tem nada a ver comigo. Então ele glorificou a Deus, porque ele sabia, só pode ser Deus. Foi Deus que mesmo eu tocando, fazendo errado em tocar em um animal morto, mesmo assim Deus me deu a vitória. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Mencionou a aliança. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamaste aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Então olha só, além de Deus ter dado a vitória a Sansão, de ter derrotado 1000 homens, Deus também fez brotar a água da rocha. Rocha na Bíblia aponta para Cristo. Ele foi a rocha ferida. E essa rocha ferida na cruz do Calvário, que saiu água, que nos sustenta, que é a provisão. Nós não encontramos nada que possa saciar nossa sede, a não ser essa água que flui da rocha ferida. Só Cristo pode saciar a sede. Amém, meus irmãos? Trouxe Cristo para a história.
Por que a fé de Sansão é mais excelente? Porque entrou no território da graça, creu sem merecer e também trouxe Cristo para a história. Todas as vezes que você é cristocêntrico em cada uma das suas circunstâncias, você medita em Cristo, você olha para Cristo, você depende de Cristo, você declara a palavra de Cristo, a sua fé agrada ao Senhor. Mas e Jefité? Mesmo Jefité, tendo vindo cronologicamente antes de Sansão, aqui ele é um homem de fé, porque senão ele nem estaria nessa descrição do autor de Hebreus. Mas por que a fé dele não foi, ou foi menos, uma qualidade inferior comparada com a de Sansão? Vamos ver o texto? Juízes 11, versículo 30. A Bíblia diz que Jefité, ele era filho de uma prostituta. E os seus irmãos, por parte de pai, rejeitaram Jefité e expulsaram Jefité do convívio da família. Só que aí surgiu inimigos. E aí o povo falou o seguinte: Jefité é homem de guerra, vamos chamá-lo para nos defender. E olha o voto que Jefité fez. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Pastor, Jefité teve vitória? Sim. Mas olha só o que ele fez. Um voto ao Senhor, uma barganha com o Senhor, uma troca com o Senhor. Ele não fez igual Sansão, que foi confiado na graça, foi sem merecer e mesmo assim recebeu. Não propôs uma barganha com Deus. Mas Jefité não. Ó Senhor, se o Senhor me der a vitória, eu vou andar de joelho. Se o Senhor me der a vitória, nunca mais eu bebo Coca-Cola. Um jovem me procurou recentemente, falou: pastor, ora por mim, porque eu caí no pecado e a moça está com o ciclo menstrual atrasado. E pastor, eu pedi para Deus, se ela não tiver grávida, nunca mais eu jogo futebol. Oh Deus, ajuda. Nunca mais joga futebol? Meu filho, você está comendo uma comida preciosa. O que é graça? É sem merecer, não precisa barganhar. Mas teve resultado. Deus livrou ele da paternidade por enquanto. E aí eu falei com ele: e agora? Você vai cumprir esse voto? Nunca mais jogar bola? Pastor, não devo fazer voto? Não. Voto é tolice, não há necessidade. Agora, uma vez que você faz, com Deus é coisa séria. Deus espera, da mesma maneira que Deus respeita você e aquilo que você fala diante dele, Deus espera que você o respeite também. Por isso, não faça voto, não tente fazer uma barganha com Deus. Jefité obteve uma vitória? Sim. Da mesma maneira, homens legalistas, homens que vivem na lei. Por que você vê esses homens recebendo algo de Deus? Porque também são homens de fé. E quando eles entram com fé, crendo, naquele momento eles entram no território da graça e eles alcançam favor. Mas não é uma fé mais excelente, é uma fé confiada na barganha. E o que aconteceu? Qual foi a tragédia que aconteceu com Jefité? Ele só tinha uma filha. Quando ele chegou, quem é que sai à porta? A filha. E agora ele tem que oferecer a filha em holocausto ao Senhor. Quer dizer, pastor, que ele matou a filha dele? Não. O Senhor não queria sangue humano sendo oferecido ao Senhor. A moça era virgem. Então ela viveu a virgindade por toda a sua vida. Por causa de um voto tolo, Jefité não teve uma descendência. Aquela moça agora nunca se casou, portanto não deu descendentes ao seu pai, por causa de um voto. Toda fé que é embasada em barganha não é uma fé excelente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E o último aqui citado, Samuel e Davi. Samuel, obviamente, veio antes de Davi. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Mas aqui no texto de Hebreus, o autor de Hebreus vai considerar Davi antes de Samuel. Pastor, por que Davi vem antes de Samuel? Olha, Samuel, ele tem um caráter aprovado diante de Deus. A Bíblia não menciona falhas no caráter de Samuel. Mas a Bíblia menciona que no final da vida,
Samuel levantou seus filhos para ocuparem o seu lugar. E como é que eram os filhos de Samuel? Não era como Samuel. Eram filhos gananciosos. Eram filhos que eles julgavam as causas em favor de quem tinha mais dinheiro. E aquilo desagradou o coração do povo. E Deus também não gostou daquela atitude. Só porque é filho vai ser colocado? Consulta o Senhor, quem o Senhor vai levantar. Foi o que Davi fez. Davi era o rei de Israel. E quando Davi teria que passar o seu reinado, Davi buscou no Senhor. Teve um filho que quis atropelar isso, Absalão. Mas Absalão agiu por rebeldia. Não era da vontade do Senhor e nem de Davi. Mas quando Davi, ao leito, já prestes a morrer, e ele então constitui um dos filhos para sucedê-lo no trono, quem é que ele coloca? Salomão, o filho da adúltera, o filho de Batseba. Ou seja, Deus instruiu Davi que o desejo de Deus, dos filhos de Davi, para substituí-lo no trono, seria Salomão. Consulte ao Senhor, coloque o Senhor em todas as decisões da sua vida em primeiro lugar. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. E o último a ser citado, os profetas. Por que os profetas vêm em último lugar? Todos esses homens que vieram antes, exceto Davi que foi rei, eram homens comuns. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité. Por que eles vieram antes do profeta? Para dizer algo para você. Você sendo um homem e uma mulher comum como eu, nós podemos ter uma fé de sobremaneira excelente diante de Deus. Quantos querem alcançar a excelência da fé? Fique em pé no seu lugar. Então preste atenção. A fé de Gideão é uma fé depositada em Deus, somente em Deus. A fé de Baraque é uma fé que precisa ter uma muleta humana, uma garantia natural junto com ele. A fé de Sansão é uma fé confiada na graça, sem merecer, mesmo que haja falhas, ele cria que Deus poderia livrá-lo. A fé de Jefité era uma fé que tinha que oferecer algo em troca, tinha que fazer uma barganha com Deus para receber algo de Deus. A fé de Samuel colocou os filhos contra a vontade de Deus. Se tivesse consultado o Senhor teria falado com ele o desejo dele, do Senhor. Já Davi não. Davi buscou o Senhor. E quem que o Senhor levantou para sucedê-lo no trono? O filho que menos merecia. O filho, e a Bíblia menciona isso por diversas vezes, o filho da adúltera, daquela que foi esposa de Urias. É verdade que o primeiro filho veio a falecer, mas Salomão ainda era o filho de Batseba, e aquela era ainda fruto de algo errado que Davi fez. Mas olha, há uma fé mais excelente, que nas campanhas como essa, de jejum e oração, eu criei, por isso falei, tem que ser os desejos do seu coração. Tenha o seu coração inclinado para receber de Deus sem merecer, não precisa barganhar com Deus. Tenha o seu coração inclinado para unicamente depender do Senhor Jesus, confiar que a vitória vem dEle. Não importa se homens estão ou deixam estar do seu lado, não importa se circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis para você, você está nas mãos do Senhor, e a Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Erga suas mãos ao Pai. Pai, nós oramos ao Senhor. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite, os que estão aqui presencialmente conosco, os que estão nos assistindo e nos assistirão ainda por essa transmissão. Senhor, que os seus filhos possam ser aperfeiçoados em fé, possam ter uma fé sobremaneira excelente. Uma fé, Pai, que não depende de homens, não usa homens como muletas, mas uma fé que depende única e exclusivamente do Senhor, da palavra de vitória liberada. Pai, também, ó Deus, leva os seus filhos a ter uma fé de excelência, como foi Sansão, que confiou sem merecer. Não precisou, à semelhança de Jefité, fazer um voto,
Leva os teus filhos a entenderem, Pai, que tudo que recebemos é fruto da graça e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. E eu declaro sobre os seus filhos um crescimento em fé, uma fé sobremaneira excelente, que agrada o teu coração e faz com que os céus, por estarem em Cristo Jesus, seja um céu que derrama bênçãos sem medidas. E os teus filhos falam, verbalizam isso, porque creem e por isso falam. Em o nome de Jesus, amém.